Hoje nós começaremos essa jornada com algo muito importante, e é essencial que você escute com atenção o que eu vou te pedir agora. Antes de aprofundar em emoções, memórias ou histórias, é necessário que o corpo saia do estado de isolamento. O que é isso, Thaís? Quando uma pessoa está muito ansiosa, deprimida, sobrecarregada ou com dores constantes, ela deixa de se sentir parte. Ela se fecha, se retrai e passa a procrastinar. E isso não acontece por falta de vontade. Acontece porque o corpo entrou em modo de proteção. É como se internamente houvesse um afastamento do mundo e até de si mesma. E é exatamente por esse motivo que esse primeiro dia começa com uma técnica que eu amo particularmente. É uma técnica integrativa e profundamente eficaz, capaz de iniciar o alívio dessa angústia que você está, de toda a tristeza, da sensação de não conseguir, querer agir e não conseguir, e do isolamento interno. Quando você pratica essa técnica, o seu corpo entende que não precisa mais se proteger. Ele consegue sair desse modo sobrevivência, ele consegue relaxar, ganhar mais energia, e você consegue agir, dar continuidade, sustentar esse processo até o fim. E por que eu escolhi essa técnica para o primeiro dia? O ser humano precisa de um vínculo, ele precisa de um contato, precisa sentir que pertence. Isso desde o nosso nascimento. E quando o corpo entra em isolamento emocional, ele entende que não é seguro agir. Ele paralisa. E essa técnica ela atua diretamente em duas regiões muito importantes do nosso corpo. Talvez até você nunca tenha ouvido falar, ou se já escutou, você vai rever isso aqui. Uma é a glândula timo, que é relacionada com o nosso sistema imunológico e com as nossas emoções. Eu vou colocar depois uma imagem para vocês verem, tá? Mas ela se localiza bem nessa região aqui. A glândula pineal, que envolve a regulação do nosso sistema nervoso e dos ritmos do nosso organismo. E ao estimular essas regiões, o nosso corpo começa a sair do estado de alerta constante. E ao encontrar mais equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, que o sistema nervoso simpático é aquele que liga o modo alerta do nosso corpo. Ele entra em ação quando você, por exemplo, está muito estressada, está ansiosa ou ansioso, ou está com medo. Tá? É como se o corpo estivesse sempre em atenção, em modo alerta, sabe? Ele está sempre, vai acontecer alguma coisa, pronto para reagir também. E o sistema nervoso parasimpático é o modo da calma e da recuperação. Ele ativa quando você relaxa, quando você consegue respirar fundo e se sentir segura também. E é nesse estado que o corpo descansa, se regula e começa a se curar. Essa prática ela não substitui nenhum acompanhamento médico ou psicológico, mas é uma ferramenta corporal muito eficaz, complementar para a regulação emocional, certo? E antes de tudo, nós vamos fazer uma avaliação inicial. Antes de nós iniciarmos essa prática, eu quero que você faça uma observação simples. Eu quero que você dê uma nota de 0 a 10. Como que está o seu estado emocional nesse momento? Vou dar um tempinho para você conseguir responder. Como que está o seu estado emocional nesse momento? Certo? Conseguiu fazer? A outra pergunta é: como que estão as dores no seu corpo hoje? Como que você está? Está sentindo angustiada? Está sentindo alegre? Está sentindo ansiosa? Ou está no meio termo? Não é necessário você ficar pensando muito. Você tem que sentir apenas escolher um número e colocar, tá bom? Pode escrever num papel, numa folha, na sua agenda, no seu diário, no que você achar melhor. Eu quero que você guarde essa referência, ou anote, né? E se não der, você pode também guardar mentalmente. E após essa prática, essa avaliação será feita novamente. Agora eu vou pedir para que você pegue sua mão, pode ser a mão direita. Você vai unir una as mãos, encostando uma unha. Não utilizar a ponta dos dedos, tá? Mas pode ser a região das unhas. Claro, se você não tiver unha, você pode usar a pontinha dos dedos. Eu quero que você leve as mãos até o centro do seu peito. Logo abaixo daquele ossinho do peito que a gente tem, aqui que se localiza a timo. Aqui que se localiza a timo, certo? Quero que você faça aí o teste. Ah, Thaís, eu não consigo fazer com a ponta dos dedos. Pode fazer com a mão mesmo, tá? Você vai massagear. Pode massagear essa região.
Às vezes, quando a gente faz a primeira vez, dá vontade de bocejar, dá um sono, é normal, tá? Agora eu quero que você dê leves batidinhas, certo? Com a sua mão, pode dar. Isso. Agora nós vamos iniciar o nosso exercício, tá bom? É a técnica da integração do eu, da sua identidade. Você vai colocar uma mão no peito, igual eu expliquei para você, tá? E você vai repetir em voz baixa. Pode ser ou em voz baixa ou mentalmente. Ou se você quiser também pode repetir alto. Mas às vezes a pessoa está em casa com alguém e não quer repetir, né? Até porque quem não entende vai achar que você tá falando sozinha, não sabe nem o que você tá fazendo. E agora você vai fazer o seguinte, você vai continuar dando as batidinhas no timo, certo? E vai repetir comigo. Eu sou, e você vai falar seu nome. Eu sou Thaíse. Eu sou Thaíse. Eu sou Thaíse. E na outra vez eu quero que você fale. Eu sou apenas a Thaíse. Eu sou apenas a Thaíse. Você vai falar seu nome, óbvio, né? Eu sou apenas a Thaíse. Você vai utilizar o seu próprio nome, sem sobrenome, sem funções, sem trazer a bagagem das gerações que vieram antes de ti, tá? Essa afirmação favorece a integração entre o físico e o emocional e ajuda a resgatar também a nossa identidade, né? Porque às vezes a gente esquece, a gente fica falando, eu sou fulana, ou às vezes é chamado pelo sobrenome ou por um apelido, a gente até esquece do nosso nome, de falar o nosso nome, da força. E eu quero que você repita, se possível, certo? Por uns 2 minutos. Eu sou seu nome. Eu sou apenas o seu nome, certo? E depois você vai ir para a glândula pineal e vai fazer a mesma coisa. Eu sou Thaíse. Eu sou Thaíse. Eu sou Thaíse. Depois, novamente, eu sou apenas Thaíse. Eu sou apenas Thaíse. Durante ou após a prática, podem surgir sim sensações como vontade de chorar, um aperto no peito, seguido de alívio, uma sensação de calma, você pode ficar bocejando mais do que o normal. Se você sentir vontade de deitar um pouco, deita, não fica sendo resistente a isso, certo? Se sentir vontade de chorar, chore. Não fique guardando. Às vezes a gente sente vontade de chorar e fica guardando aquele choro, segurando. Não, coloca para fora que isso vai fazer muito bem para você. Todas essas respostas que eu acabei de te falar, elas são naturais, tá? E elas indicam que o nosso corpo está fazendo uma liberação emocional, que está acontecendo algo de uma forma segura e responsável. E agora você lembra daquela anotação que eu pedi para você fazer lá no início? Eu quero que você retorne lá, tá? E eu quero que você, na onde você colocou como está o seu estado emocional agora, eu quero que você coloque assim, início, né, nessa que você fez antes, e agora no final. Como está o seu estado emocional agora? Aí você vai colocar a nota que você está sentindo. E como está a parte das dores no corpo e a angústia, tá bom? Eu quero que você compare com a avaliação inicial. Essa percepção ajuda a reconhecer a resposta do corpo ao processo. E essa técnica, ela não deve ser realizada apenas uma vez, tá bom? A orientação é praticar ela uma vez por dia, se possível durante 7 dias consecutivos. Se você iniciou hoje, nos próximos 7 dias eu preciso que você faça durante 7 dias consecutivos, certo? Apesar de ser simples, a repetição é fundamental para que o nosso corpo saia do isolamento e entre mais presença, segurança e ação. Existe um motivo claro para essa prática estar no início dessa jornada, porque ela vai preparar o teu corpo para acessar com mais facilidade os próximos capítulos, os próximos desbloqueios, os próximos dias, certo? Combinado? Quando o nosso corpo ele não está no eixo, toda ação se torna mais difícil. E essa prática integrativa do eu é um convite de um retorno para você mesma, sabe? Com respeito, com cuidado, sem pressa. Eu quero que você, se possível, coloque em prática. Você pode fazer na frente do espelho, tá? No início é difícil, a gente tem resistência, mas com o tempo você vai fazer com tanta facilidade que você vai ver a diferença na sua vida, tá? Eu peço que você siga o passo a passo e prossiga para o próximo dia quando se sentir pronta. Te espero no próximo dia.